Olá pessoal, boa tarde a todos. Sou o Flávio Gaspar, CPO da Topaz. Estamos aqui mais uma vez no Febrabatec, esse ano, em 2023, no estádio da Stefanini, com a Topaz. Bastante animados para esses 3 dias de evento, né? Hoje só o primeiro dia. E tenho o prazer de receber aqui, nessa tarde, o Adolfo Blengini, que é o nosso gerente de canais digitais, né, que toca toda a nossa operação de desenvolvimento desses produtos, para falar um pouquinho sobre um tema muito relevante, que é a solução de Conversational Banking do grupo Stefanini, da Topaz. Então, o Adolfo palestrou hoje, falou um pouquinho sobre como é que essa tendência, né, de uso de inteligência artificial para melhorar a experiência dos nossos clientes nos canais de atendimento vem sendo desenvolvida. E eu queria começar, Adolfo, te perguntando um pouco mais sobre o conceito de abordagem de interface com os nossos clientes, né? A gente sabe que os bancos vieram evoluindo de canais mais tradicionais, presenciais, para os canais digitais. Nos últimos anos, o canal mobile, né, principalmente durante a pandemia, cresceu muito. Então, nós temos hoje por volta de 70% das transações já acontecendo nos canais digitais. E agora vem uma nova fase, uma fronteira nova com o uso de inteligência artificial, buscando melhorar a experiência dos clientes, né? E o Conversational Banking parece ser uma tecnologia promissora para isso. Então eu queria que você começasse repetindo para a gente um pouco o que é o Conversational Banking, qual é esse conceito e como é que ele vem sendo usado mundo afora, quais são os principais casos de uso que a gente enxerga hoje em dia. Beleza, Flávio, muito obrigado aí. É um tema de fato bem relevante, está na crista da onda aí do mercado financeiro, né? Basicamente, o avanço de inteligência artificial nos últimos anos, a projeção para 2024 é que 90% das instituições financeiras utilizem alguma solução com inteligência artificial. Mas antes disso, a gente tem que entender um pouco o que é o Conversational Banking. O Conversational Banking é um conceito, na verdade, tá? E é um conceito que ele traz para preencher uma lacuna entre os canais físicos e digitais. É bem legal isso, como por exemplo, a gente tem toda a comunidade do canal digital, como você falou, o avanço do mobile bank, do internet bank, 70% das transações já são digitais, né? Então nós temos a comodidade disso. Por outro lado, os canais físicos, nós temos a personalização, a humanização. Uma pessoa nos atendendo, né, dando total atenção e personalizando a nossa jornada dentro da instituição financeira. O Conversational Bank, ele preenche essa lacuna. Então ele une toda a comodidade do canal digital, a mobilidade, a conveniência da nossa casa, com a personalização dos canais físicos. Então, como que a gente faz isso? Principalmente através de chatbots, aplicativos de voz. Então é bem interessante, é uma humanização, né, do atendimento, e de aplicações embarcadas, embedded, nos nossos canais tradicionais, permitindo essa personalização. Então, basicamente, é um conceito, e esse conceito é, de fato, uma tendência. A gente espera que, nos próximos anos, os canais digitais contem com assistentes inteligentes para, principalmente, personalizar a oferta de produtos e toda a gestão da nossa conta. Imagina, Flávio, os nossos gerenciadores financeiros. Não sei se você trabalha, conhece com vários. De fato, essa nova tendência vai vir para nos apoiar na nossa gestão financeira. Olha, quais os próximos gastos, quais os investimentos interessantes, qual o melhor CDB, sabe? Qual o seu planejamento para o próximo ano para a gente conseguir comprar um novo bem. Então, esse apoio baseado no nosso histórico, junto com a inteligência artificial, vai nos ajudar nisso. Esse é basicamente o conceito. Legal, Adolfo. Obrigado por explicar um pouquinho para a gente aí sobre o conceito de Conversational Bank. E tem uma questão que eu sempre gosto de perguntar e entender um pouco com os nossos colaboradores, com os especialistas do setor, que é em relação às diferentes camadas da sociedade e também aos diferentes níveis educacionais que a gente tem no Brasil. Então, quando a gente estratifica os usuários de canais digitais, a gente percebe muito mais, né? As gerações que são nativas digitais, então geração Z, geração Y, os milênios, obviamente são
naturalmente usuários, né, massivos de tecnologia digital. Enquanto que as populações mais adultas ou mais sêniores têm uma certa dificuldade ainda com os canais digitais, né? Você acredita que esse movimento, né, que você chamou muito bem de humanização, de usar a tecnologia de inteligência artificial para trazer um pouco mais de conforto, talvez, para o usuário, na relação dele com o banco e com a tecnologia digital, isso pode ajudar a fazer com que o mobile, que os canais digitais escalem ainda mais para as diferentes camadas da sociedade? Com certeza, Flávio. A pandemia foi um exemplo disso. Quando muitas pessoas não tinham acesso aos canais digitais ou não utilizavam, a pandemia forçou essas pessoas a utilizarem, principalmente os canais mobile e internet banking, pela comodidade. Então, com certeza, uma das coisas que falta nos canais digitais é, de fato, essa humanização, essa personalização que nós temos nos canais físicos. Vai apoiar muito, principalmente o pessoal que tem essa resistência ainda a utilizar a tecnologia. Por quê? Porque ele vai ter um serviço personalizado para ele. Olha, bom dia, Sr. Flávio, você está no nosso canal, hoje a gente tem essa oferta para você, ou você tem esses lançamentos na semana. Com certeza vai aproximar esse público dessa nova tendência. Ótimo, acho que essa é uma das últimas barreiras, talvez, que, né, as instituições em geral, né, a indústria financeira precisam vencer para conseguir engajar ainda mais o consumidor para canais digitais, né, para toda a automação e uso de tecnologia que a gente vê que hoje está disponível, mas muitas vezes existe realmente essa barreira, às vezes educacional. A gente ainda tem um trabalho de educação da sociedade, de mostrar para as pessoas que as soluções digitais são confiáveis e que funcionam muito bem para resolver problemas do dia a dia, né? E aí, pegando um gancho nesse assunto, que acho que é super legal, para a gente falar um pouquinho de segurança, né? A gente vê campanhas todos os dias na TV das instituições bancárias, né, preocupadas com a segurança, com os golpes e com as fraudes em canais digitais, né? As pessoas realmente ainda caem em golpes de engenharia social, às vezes descarregam, né, malwares, aplicativos maliciosos nos seus equipamentos, e isso provoca grandes problemas, às vezes financeiros, às vezes de credibilidade para as instituições, né? Quando a gente pensa no conversational banking, nós precisamos pensar também de que maneira a gente vai trazer essa experiência hiperpersonalizada para esse consumidor, mas também de maneira segura, protegendo esse usuário, né? Que alternativas e de que maneira você enxerga, e aí pode falar um pouquinho sobre a experiência da Topaz, né? Como é que a gente está se preparando para garantir essa segurança numa solução de conversational banking? Claro, esse é um dos principais desafios do conceito do conversational banking na sociedade, tá? A segurança. Existem outros, né? A questão do treinamento, da confiabilidade no teu modelo de inteligência artificial, mas a segurança, de fato, é o fator. Um dos fatores importantes que nós temos que levar em consideração é o uso do canal. Continuamos a utilizar os nossos canais digitais, que já são seguros. Então, isso é muito interessante. Então, eu já tenho um canal mobile, internet bank seguro, que eu já tenho tokens de autenticação, seguros fatores de autenticação, soluções de prevenção à fraude. Então, a ideia é utilizar o conversational banking embarcado nesses canais. Esse é o primeiro ponto. Então, se esses canais já contam com um sistema de proteção à fraude, um ecossistema com várias ferramentas de análise, inclusive com inteligência artificial, comportamentais, análise de risco, análise de perfil do próprio dispositivo, que faz parte até do ecossistema da Topaz, com certeza esse é um dos pontos que nós vamos nos apoiar para lançar o Conversational Banking. Então ele já tem uma solução de fraude embarcada no teu canal digital. Opa, metade do meu caminho eu já percorri. Por quê? Porque meu canal está seguro. Então isso é importantíssimo. Há outros desafios, como a gente fala de voz, por exemplo. É complicado você falar seu token no teu dispositivo da sua casa de voz ali. Olha, consulte meu saldo, e o dispositivo pergunta, me fale o token de segurança. Aí você fala, meu token é 4354. Todo mundo ouviu.
Então temos outras estratégias para mascarar isso, gerar tokens em tempo real. Então isso é muito interessante, tá? Na minha visão, essa é o principal desafio. E as soluções de prevenção à fraude, apoiando o canal de Conversational Bank, é o caminho. Soluções de segundo fator de autenticação, como face, como token, como a própria voz. Esses daí, de fato, são os fatores que vão nos apoiar para o sucesso do Conversational Bank. Muito interessante mesmo, né? Eu acho que tem um ponto que eu vejo como fundamental na evolução da tecnologia de canais, né? E isso foi acontecendo ao longo de décadas, né? Então, a gente tinha lá o canal de agência, nós íamos até lá, éramos atendidos por um profissional especializado do banco, isso ainda existe, logicamente, em menor quantidade, né? As agências ainda exercem um papel muito importante, né, para alcançar todos os perfis e os públicos de clientes das instituições financeiras, né? Quando a gente migrou para canais digitais, nos últimos anos, já apoiado pela evolução da inteligência artificial, a gente começou a perceber o uso de chatbots, como você mencionou, como assistentes, né, para tirar dúvidas, para esclarecer alguma questão, né, de um produto financeiro, muito mais na linha de um FAQ, né, digital, ali para assistir o usuário em alguma dificuldade, né? E agora a gente vê, né, depois do lançamento do ChatGPT, a inteligência artificial generativa explodindo como uma grande alternativa, talvez, para criar um novo paradigma, né, de canais, de interface entre, né, cliente e instituição financeira guiada por máquina, né, pelo relacionamento ali construído através de algoritmos de IA. Então, nós saímos de um modelo que era muito mais passivo, né, um chatbot como um FAQ, por exemplo. Então, você tem perguntas previamente construídas, né, através de um modelo de governança que a instituição tem. E agora a gente passa para um modelo muito mais proativo, em que, com o apoio da inteligência artificial, esse canal pode ser inteligente a ponto de te oferecer soluções para o teu dia a dia, né? Então isso tem muito a ver agora com o lifestyle, né? com o formato de vida daquela pessoa, as necessidades que ele tem com aquele banco, se ele requer um crédito para um imobiliário, se ele é um poupador e aí ele precisa de melhores opções para poupar, enfim. Então, o canal e a solução bancária, ela tende a ser mais proativa nos próximos anos e nos trazer soluções de maneira, né, ativa, ou seja, ela estimula o cliente, dando ali opções e sugerindo comportamentos. Isso eu diria que é a terceira ou a quarta onda de inovação que a gente vem vivendo nos últimos anos, né, uma nova geração de banco, talvez o banco 4.0. Como é que a Topaz enxerga esse movimento na tua visão, né? Você que é responsável pelas nossas soluções de canais, e de que maneira a Topaz vem evoluindo os seus produtos, as suas tecnologias, para estar preparado para essa nova onda e para ter produtos e soluções compatíveis com esse novo momento da indústria. Muito bem observado. Existem dois modelos quando nós falamos de chatbot, como você disse, Flávio. Um chatbot que ele é passivo, que é isso, ele trabalha só com perguntas e respostas treinadas, sim ou não. Olha, essa é a sua conta? Sim. Esse é o seu telefone? Não. Esse é o seu endereço? Sim. Então esse é o modelo do passado. Com os modelos de inteligência artificial, agora com o modelo generativo, né, usando LLM, o que acontece? Nós temos a parte da oferta ativa, então é bem legal. Então, por exemplo, ele vai falar, olha, essas são as suas contas que você tem, escolha uma. É bem legal. Olha, essa é a sua projeção de saldo para o final do mês. Esses são os seus lançamentos futuros. Esse lançamento está todo dia 25 na sua conta. Vamos colocar ele em débito automático? Esse é um modelo proativo, tá? Então, esse é nítido a diferença, é uma dicotomia bem grande sobre os dois modelos ativos e passivos. Como que a Topaz está se preparando? Nós
basicamente construímos toda uma solução omnichannel, que ela permite que vários canais se comuniquem, tá? Então nós temos um barramento de comunicação. E quando a gente fala de um canal de conversação, o canal é um ponto. Por trás do canal nós temos toda a questão de segmentação, que você falou, lifestyle. É muito importante. Eu tenho uma pessoa que tem um segmento, que tem um perfil de compra, um perfil de renda, um perfil de limites. Eu tenho outra pessoa com outro perfil de compras, pode ser mais baixo, com outros limites, e eu tenho que levar em consideração isso no modelo de conversational banking. Tá? Então eu tenho que considerar esses limites no modelo para ofertar um produto aderente a esse lifestyle, a esse segmento. Então a Topaz se preparou construindo uma solução omnichannel, que ela permite que a gente crie vários segmentos de compras e ela conta com integrações com modelos de IA generativa, e esses modelos de IA generativa podem ser pré-treinados para que alguns dos produtos já estejam no portfólio do Conversational Banking, tá? E integrado a todas as soluções do ecossistema Topaz. Então é bem interessante, a solução nossa de canais, ela interage com a nossa solução de Core Banking, ela interage com os nossos sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro, com o nosso sistema antifraude, que nós acabamos de comentar, com o nosso sistema de pagamentos, com o nosso sistema de investimentos, ou seja, ela é o coração de um canal digital ou de um canal físico. Como todas as informações e todas as transações estão concentradas nelas, nesse nosso orquestrador, nesse nosso modelo que se chama Servicore, nós conseguimos de fato ofertar produtos personalizados para o Conversational Banking, como investimento, como crédito, como o exemplo que eu disse de colocar uma conta no débito automático. Ou seja, a gente consegue de fato ofertar dados personalizados, que essa é a grande diferença do modelo com inteligência artificial, personalização. Muito bom, Adolfo. Eu não podia aqui terminar o nosso bate-papo nessa tarde sem perguntar sobre um tema que é extremamente relevante, que está muito na pauta já há alguns anos, que é o da proteção e da confidencialidade dos dados do cliente, né? Então, dentro das soluções de canais de toda a instituição financeira, né, o cliente, quando vai fazer uso desses canais, ele aceita os termos e as condições de uso daquele canal da instituição financeira. Então, consequentemente, nós estamos cumprindo a legislação brasileira, né, aqui no Brasil a LGPD, e outros países a legislação local, né? Com a introdução do Conversational Bank, né, dos canais aí com inteligência artificial, com LLM, com inteligência artificial generativa, você entende que há alguma mudança nesse paradigma e como é que a gente continua, né, protegendo as informações sensíveis do consumidor, do usuário, e ao mesmo tempo estando aderente, respeitando a legislação vigente? Tema muito importante, porque tem na Europa, está tendo várias conversas sobre a questão do chat GPT, né? Alguns países estão, de fato, limitando a atuação, né, da tecnologia. No nosso produto não tem esse problema. Primeiro que nós trabalhamos com os dados consentidos pelo cliente, por mais que tenha um termo de aceite, os dados são consentidos. Não temos dados sensíveis, isso é importantíssimo. Então, todos os dados do LGPD a gente analisa, de fato, sem dados sensíveis, e o nosso modelo, basicamente, ele não vai sair para a internet para buscar dados de cunho pessoal, dados sensíveis. Então, a gente trabalha basicamente com os dados consentidos pelo cliente, que eu acho que tem que ser esse o caminho. Tá? Pelo modelo de inteligência artificial temos que ter um limite, e dentro de um ecossistema fechado, dentro do caso nosso ecossistema da Topaz. Então eu não estou consultando basicamente dados externos da internet, que até não são nem confiáveis, né, Flávio? Posso trazer um dado que não é um dado confiável e expor para o cliente, falar, olha, isso daqui não são dados pessoais meus. Então é muito importante ter consciência disso, porque o ChatGPT te permite um modelo generativo, que ele vai te gerando dados, mas nós temos que ter esse limite, tá? Então saber de fato qual é a fronteira, aonde estão os dados, então os dados têm que estar dentro do nosso ecossistema, tá? E consentidos pelo cliente. Maravilha, maravilha, Adolfo. Muito obrigado pela presença aqui hoje no nosso talk, por trazer um tema tão relevante para a gente, por esse bate-papo.
E a feira segue, pessoal. Estaremos aqui nos próximos 3 dias no stand da Stefanini com a Topaz, trazendo mais conteúdo relevante para vocês. Obrigado, boa tarde. Este podcast foi oferecido por Stefanini, co-criando soluções para um futuro melhor.